Habilidade com a matemática nem sempre é uma aptidão natural. No entanto, algumas pessoas podem apresentar uma ausência completa de familiaridade com os números. Essa condição acentuada pode ser sinal do que os especialistas chamam de descalculia. A boa notícia é que nosso cérebro possui plenas condições de desenvolvimento, como vemos na reportagem. A matemática assusta muita gente, mas em alguns casos a dificuldade com os números tem um fundo biológico. O diagnóstico da descalculia é complexo e pode apresentar espécies diferentes, como dificuldades para ler ou para escrever ou até para compreender mentalmente os símbolos matemáticos. As dificuldades enfrentadas por pessoas com descalculia vão muito além da matemática na escola. O problema pode impactar de diversas maneiras durante toda a vida, inclusive em atividades comuns do dia a dia. E assim como ocorre com a dislexia, os sinais e a manifestação da descalculia variam entre os indivíduos. A descalculia ela vai comprometer fielmente algumas habilidades cognitivas, como foco, concentração, a memória operacional, que é a memória de trabalho, a capacidade de se focar numa atenção e não dividir, né? Então, por exemplo, se ela tem essa dificuldade de foco e atenção e ela força isso e não consegue, ela chega mais rápido ao estar cansado nas atividades. Então, aí ela passa a ser reconhecida muitas vezes na escola e às vezes até pelos pais como uma criança que tem falta de interesse. E na verdade não é a falta de interesse, é a dificuldade para conseguir fazer a leitura, a compreensão desses números. Então, aquilo para a gente que é fácil, até a soma de 13 mais 8, né, 13 mais 5, ela não consegue, para ela isso é muito difícil. Apesar de não ter cura, é possível superar os desafios numéricos com um tratamento específico. O treino cognitivo funciona como uma ginástica para o cérebro. É como na atividade física. Quanto antes começar, melhor. No entanto, mesmo na fase adulta, há sempre benefícios com o treino. É uma metodologia muito lúdica. Então aqui com os jogos, as dinâmicas, o roteiro semanal que a gente tem faz com que a criança, o adulto e o idoso consiga se desenvolver. Então assim, é uma forma lúdica que vai ajudar ele no foco, na concentração, na memória, né, de curto prazo. E os jogos é uma forma lúdica que vai ajudar ele a ter interpretação, estratégia também, que é muito, a gente utiliza muito na nossa vida. Então a gente prepara aqui os alunos para a vida. Então 5 menos 4 faz aí, já na tua mãozinha, 5, tira 4. 2, 3, 4. Ficou com 1. Mais 3, dá quanto? Deixa 1 na sua mão. Mais 3, acrescenta 3. Quanto que deu? Olha aqui. 4. Tem 4 aqui? Então pode colocar. Antes, tipo, um cara deu... Eu peguei, uma bola custava R$150. Eu tinha uma nota de 170, 20, 50 e 100. Aí eu dei. Aí quando sobrava eu não sabia. A gente vai fazendo o ábaco e aí depois a gente vai fazendo alguns livros de continha. O ábaco é o nosso instrumento carro-chefe, a gente chama aqui no Supera, que vai trabalhar com a criança a parte do raciocínio lógico. Ele é uma calculadora milenar que a gente utiliza aqui no Supera, que vai ajudar a criança a ter noção, né, de números, que a gente vai trabalhar a adição, a subtração, e aí ao longo que ela vai se desenvolvendo, que a gente aqui trabalha desafio crescente. Então ela depois vai entrar numa multiplicação, utilizando o ábaco que vai ajudar nessa parte de raciocínio lógico, de foco, de concentração e também ter essa estratégia melhor no desenvolvimento com os números. Se eu tenho um cérebro que, ao movimentar, eu trabalho com o que a gente chama de neuroplasticidade, então a capacidade que eu tenho de reorganização, através dos treinos dessas habilidades, essa habilidade nele que está comprometida eu consigo reorganizar e vou levar ele o máximo possível de uma vida normal. Né? Se a gente for pensar, Albert Einstein tinha descalculia, né? E Nobel da Física. Você vai se acostumando com a matemática, vai se acostumando muito. A gente já aprendeu um monte de coisa que eu nunca aprendi. Bolinha Só que, ó, cruz.
Tem que ser A bolinha, a cruz tá ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui. Aí, ó. E agora é o quadrado viscoso. Quadrado viscoso. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.